Shanti, Shanti, Shanti. Shanti é uma saudação onde por 3 vezes eu entoo esse mantra que significa paz. Paz dentro de mim, paz fora de mim, paz em todo o universo. E sinto que essa visão de paz é uma das visões principais do que hoje é chamado de espiritualidade. A partir de agora eu vou estar aqui compartilhando contigo vários elementos de espiritualidade e cura, para olharmos realmente o que é espiritualidade e tirarmos uma série de elementos que acabam sendo fontes de complicação a respeito da prática da espiritualidade. Então, é claro que espiritualidade é um termo muito vago, é um termo muito aberto. Eu já vi, inclusive, muitas pessoas que são de uma religiosidade única falarem que estão praticando a espiritualidade. Mas a ideia da espiritualidade é exatamente você ver o divino, o transpessoal, ver caminhos em vários outros caminhos. Por exemplo, para mim, eu entrar numa igreja, e muitas vezes eu fiz peregrinações que envolvem igrejas, como eu andei por onde São Francisco de Assis andou em Assis, ou quando fiz o caminho de Santiago de Compostela e adentrei em algumas igrejas, ali está o divino. Assim como também eu vejo o divino na floresta, porque pratico o xamanismo. Vejo o divino em tradições patriarcais, como por exemplo o judaísmo e o próprio cristianismo, mas também vejo em tradições que são muito mais focadas no feminino, como o Tantra e a Wicca. Portanto, o espiritualista ele tem uma vida muito mais ampla, faz muito mais conexões neurais, porque ele vê com amor, com compaixão, com tolerância, todos os caminhos. Inclusive, é muito comum se falar que a religião é o rótulo, e a espiritualidade é o conteúdo. A religião são dogmas, são formas, são repetições de textos. A espiritualidade é você viver com amor, com contentamento, com a não preocupação, com uma vida mais carinhosa com você e com o planeta. Então, a pessoa que começa a praticar a espiritualidade, ela não divide as pessoas, não divide os caminhos, não acha ninguém melhor, ninguém pior. Essa pessoa pode gostar de estudar Umbanda, Candomblé, Kardecismo, assim como também cristianismo, budismo, judaísmo, praticar o taoísmo ou tantra e a Wicca que eu ensino. É uma visão muito ampla. Portanto, eu gosto de repetir, espiritualidade é o conteúdo, religião é o rótulo, é aquilo que você diz que é. E a espiritualidade, ela permite que você seja uma pessoa fonte de inspiração para os outros, para você, uma pessoa mais amorosa, gentil, mais ecológica, porque todo movimento ecológico que hoje existe no planeta vem da espiritualidade. As religiões muito pouco tocam no assunto, ecologia, amor aos animais, amor ao planeta também. E espiritualidade é uma autenticidade tua, algo muito íntimo teu. Espiritualidade é quando você começa a perceber que o teu despertar ocorre quando você compreende que o que você busca está dentro de ti. O que você busca está dentro de ti. O templo está fora, sim, mas o templo também está dentro de ti. E um outro ponto da espiritualidade que eu acho incrível é que você dá forma às tuas buscas. Eu mesmo tenho algumas noites que eu rezo antes de dormir. Rezo o Pai Nosso em aramaico. Em outras, simplesmente, eu faço meditações. Meditações do Zen, que é observar a mente. Meditações com mantras, que são as vocalizações que envolvem sons e ultrassons. Em outros momentos eu faço danças sagradas, isso antes de dormir. E ao acordar praticamente todos os dias do ano, eu faço uma prática de Qigong,
que é uma religiosidade que vem do taoísmo, que é uma espiritualidade muito voltada à simplicidade, à saúde e ao contato com a natureza. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade, tinha uma frase que dizia assim, como nós podemos assumir a maternidade da nossa própria vida na Terra. Anota isso, como nós podemos assumir a maternidade da nossa própria vida na Terra. Como eu posso dar a luz a mim mesmo. Porque tão somente eu posso dar à luz aquilo que sou. E isso é espiritualidade. Eu não espero que alguém venha me salvar. Eu que crio caminhos que eu possa ser feliz, pleno, enfim. E na espiritualidade é tudo tão amplo que tem pessoas até que nem acreditam em Deus. E são pessoas a priori muito boas. Porque se você notar, quase todas as guerras religiosas que existem no planeta Terra ou que existiram são guerras religiosas. A maior parte das intolerâncias, da falta de compaixão, da falta de aceitação vem de religiões. As religiões estão sempre lutando entre elas. Qual é a melhor? Qual é a mais bonita? O meu é melhor que o teu? Uma coisa bem infantil, né? E de repente você, a partir de hoje, quer assumir a maternidade da sua própria vida. E em algum momento, às vezes, nós temos uma falta de fé. Em outros momentos, vivemos com muita fé. Aliás, na própria história do cristianismo, que é a história dos santos cristãos, a maioria dos mesmos nunca tinham fé. Quando alguém chega para mim e diz, olha, eu nunca perdi a fé, eu falo, uau, que triste isso, né? Que triste isso. Porque o próprio ato de perder a fé em alguns momentos faz com que eu me movimente, faz com que eu vá atrás disso. Mas é muito raro, lá no íntimo, que as pessoas não percam a fé em alguns momentos. Mas ainda assim, ela é uma pessoa que dá espiritualidade. Espiritualidade não é na igreja, não é dar dinheiro, não é seguir esse ou aquele. Espiritualidade não é seguir pregadores que sempre estão repetindo a mesma coisa. Aliás, uma característica das pessoas que são espiritualistas, primeiro são viver a bondade. E uma característica de muitas pessoas religiosas, não todas, é perceber que os piores atos cometidos nesse planeta, vieram da religião. Aí você fala, Otávio, mas essa é uma opinião tua muito radical. Pois é, mas essa opinião não é minha, é do Papa Francisco. Frase do Papa Francisco, vou ler aqui para você. Papa Francisco. Não é necessário acreditar em Deus para ser uma boa pessoa. De certo modo, a noção tradicional de Deus está superada. É possível ser espiritual e não religioso. Não é necessário ir à igreja e dar dinheiro. Para muitos, a natureza pode ser a igreja. Você ter contato com a natureza, para o espiritualista que gosta da igreja, é a mesma coisa. Aí o Papa Francisco continua. Algumas das melhores pessoas da história não acreditavam em Deus, ao passo que alguns dos piores atos foram cometidos em seu nome. Então é o Papa Francisco que está falando isso. E ele está falando o quê? Que a espiritualidade nos coloca muito mais próximo de nós mesmos. Nos coloca num caminho que envolve 7 passos, e esses 7 passos agora eu vou estar compartilhando aqui com você, todos eles, tá bom? Note que tem um gato novo aqui em casa, esse aqui é o Nirvano, ele é bem arteiro, então foque aquilo que eu vou falar, porque daqui a pouco ele vai derrubar alguma coisa, ele já não é tão novinho, mas é bem arteiro. Então vamos lá, 7 passos para a espiritualidade, 7 chaves. A primeira delas é a presença, né, o contato com uma fonte inesgotável de vida plena, vida feliz, vida saudável, que está dentro de nós. Mas quando as pessoas falam, olha para dentro, a ideia aqui
é que nós tenhamos uma técnica para entrar para dentro. Quando você é um aconselhador, um psicoterapeuta, um terapeuta formado por mim, uma informação, não adianta falar para alguém, olhe para dentro. Tem que ter uma forma de olhar. E essa forma é a meditação. Essa forma também é nós estarmos presentes. Hoje se fala muito sobre a questão do mindfulness, que é a atenção plena, que é uma porta para a meditação, uma porta. Por exemplo, quando eu estava preparando essa aula aqui para ti hoje, eu fiz um exercício simples, que o primeiro é, onde eu estou? Onde eu estou? Aí eu parei para olhar, eu estava num restaurante que tinha um monte de flores perto de mim que eu não tinha visto. E de repente eu comecei a olhar para essas flores e comecei a falar, uau, que flores lindas. Qual a posição que eu estava? Eu tentei achar uma posição mais correta do meu corpo. Depois eu questionei, o que eu estou pensando nesse momento? Observei o meu pensamento. E percebi pensamentos muito tristes, que eu estou com um gatinho que acabou de partir, virar estrelinha, virar meu irmão de aura, que é o gatinho Siddhartha, e foi uma dor dilacerante. Eu olhei para essa dor, porque eu tive que fazer a partida desse gatinho que estava muito doente. E eu chorei muito, eu fiquei muito sensível, ainda estou. Foi um companheirão que quando ele partiu, ele me ensinou, olha, esteja mais presente, ame mais. A gente não pode perder a oportunidade de amar as pessoas, ou os bichos que a gente gosta, ou o planeta, ou o trabalho, enfim. Por isso que essa figura aqui veio morar comigo, o Nirvana, porque ele era um gato lá de São Paulo, e agora ele está aqui. Então, é outra coisa. Observe os 5 sentidos. Aí eu observei um avião passando, observei um carro tocando a buzina, porque é temporada aqui na Baixada, né? Então tem muito barulho. O que eu não estou vendo? Aí eu procurei coisas que eu não estava vendo, eu vi flores de novo. O que eu estou sentindo? Estou sentindo dor, estou num estado de luto, num estado de muita dor. O que eu estou fazendo? Estou tomando sol. E depois eu escrevi um pouco, que é o que você pode fazer em vários momentos da vida, o que você está sentindo. E essa pergunta em terapia é muito bacana. O que você está sentindo? Tem muitos terapeutas que falam, o que você está sentindo? É ansiedade? É depressão? É medo? Ou é impotência? Não, o que você está sentindo? Só isso. E seja um ouvido para alguém escutar, mas também seja um ouvido para você escutar a si mesmo. Quando eu fui fazer esse exercício hoje, eu pensei, o que eu estou sentindo? Eu senti que eu precisava conectar com a minha alma, que essa alma estava ferida, que essa alma estava sentindo dor, e que eu tinha que olhar logo para isso, para mim não ficar o tempo todo remoendo o passado. Então, estar presente te dá mais energia, te dá mais vitalidade. Você pode colocar uma pulseira, eu gosto dessas pulseiras indígenas, para lembrar você alguma coisa. No caso, lembrar que você está presente, que você está aqui e agora, tá bom? E quando você está presente, a tua fonte de juventude é muito maior, muito maior. Aceitar as coisas que a vida vai colocando para nós, por mais difícil que seja. E isso é meditação. Sabe, o mestre Osho, meu mestre maior, ele dizia muito, e eu gosto muito disso, né, que meditação não é parar um pouco por dia e fazer uma prática meditativa. Meditação é nós nos tornarmos meditativos. E isso faz parte da espiritualidade. Por exemplo, algumas religiões você só medita quando entra no templo. Será que aquilo é meditação, não é? Ficar gritando e pedindo coisas. Outros veem meditação só na floresta. O espiritualista faz a meditação em qualquer lugar, desde que ele esteja presente. Então ele se torna meditativo. Um outro ponto, eu gosto de falar que a nossa energia vem quando nós usamos algumas frases de poder, que são frases meditativas.
Quais são os seus mantras, os seus sons de poder enquanto frase? E uma frase, e mantras muito fortes que eu gosto, é o sim, perceber por que eu digo sim na vida. Por que eu digo sim? Não repare que eu não agrado esse gatinho porque ele não gosta muito de carinho, tá? Ele não gosta que toque nele. Eu adoraria tocar, mas ele não é um gato de toque. Não pense que eu sou insensível. Se tocar, ele vai embora. Então, e ele tá de luto também, né? Então eu tô respeitando o luto dele. Ele tava com o irmãozinho dele lá em São Paulo, viveu 11 anos com o irmãozinho e agora está aqui comigo. Tudo é novo para ele, os outros irmãos, enfim. Então, esse mantra é muito forte da espiritualidade. Para que eu digo sim? Sim. Para que eu digo não? São dois mantras que têm que nos nortear. É como se eu mudasse de camiseta o tempo inteiro. Coloco uma camiseta escrito sim, coloco outra escrito não. Sim, não. Sim para isso, não para aquilo. Eu acho isso muito importante. Inclusive, quando eu fiz esse exercício que eu estou dando para você, eu pensei assim, qual frase que eu falaria hoje para mim me sentir bem? E no momento que eu fiz esse exercício, é tudo anotado aqui, a frase que eu falei foi, eu mando tudo embora de mim que não faz sentido para mim. Porque como o Siddhartha, meu gatinho, partiu dia 1º de janeiro, ele começou um ano, ele abriu um ano. E a minha companheira, Larissa Nanda, que faz algo próximo de uma comunicação animal à distância, ela falou, olha, eu conversei com o Siddhartha, eu senti, e ele falou que veio na hora da partida me ensinar, que eu tenho que assumir a responsabilidade por todos esses bichos que eu pego. E por algumas coisas, assim como eu assumo a minha responsabilidade com os meus alunos, que eu sou impecável com o aluno, de cumprir, de oferecer sempre mais do que eu prometo. Mas com bicho eu tenho tantos, ficam alguns em São Paulo, alguns no ABC, alguns aqui no Guarujá, e esse gato veio, ele depois que partiu mandou uma mensagem, olha, você tinha que estar lá, Otávio, na partida, foi muito dolorida, estava muito doente, muito dolorida. Para você ver isso, você assumir, eu precisava de você, o gato de mim. E eu precisava ver aquilo para ter uma vida focada no coração. Eu vou estar falando mais para frente disso. Estou ainda na primeira chave. Uma delas aqui foca no coração. Faz as coisas que tem coração. Isso é uma frase do xamanismo, não é? Entre dois caminhos, sempre escolha aquele que tenha coração. Sempre. Depois, fiz tudo e essa primeira chave, então, fala de meditação. Fala de nós não adquirirmos tantas coisas, mas sermos tantas coisas. Essa primeira chave do processo meditativo também é perceber quais os hábitos que fazem com que eu perca a minha espiritualidade. E para mim é muito claro, de que eu coloquei aqui, ó, vou até mostrar para você, ó, celular. O celular acaba com a minha vida espiritual. Tanto eu coloquei número 1, celular, e número 2, tudo que vem do celular. Tudo que vem do celular. Eu comecei a perceber que o celular é sempre uma energia de pedir, pedir, pedir. Ele te pede atenção, ele te pede dinheiro, ele te pede isso, ele te pede aquilo. As coisas que chegam para mim é sempre pedindo. É surpreendente quando você já ganhou, alguém já te telefonou para falar, eu vou te dar alguma coisa. Eu te liguei só para te dar um presente. O celular, ele, pelo menos no meu caso, ele suga, ele tira, ele corrompe a minha alma. Se Jesus dizia para Pedro, orai e vigiai, e Pedro não vigiava, Pedro dormiu, Jesus falou, hipócrita, homem de pouca fé, eu mandei você vigiar e você dormiu. Imagina eu o tempo todo com o celular. E talvez o celular não seja um problema para ti, mas eu percebi que é um problema para mim. Quantas atitudes que eu tive nesse ano que passou, 2020, atendendo às demandas do celular,
que eu podia estar com o meu gato Siddhartha abraçado nele. E o que eu iria me lembrar agora? De todas as demandas que o celular me exigiu, eu nem lembro quais foram. Mas eu me lembro das vezes, hoje eu me lembro, que eu poderia ter abraçado mais esse gato, que eu poderia ter ficado mais com ele, que eu poderia fazer as coisas que cabem a mim fazer. Porque muitas vezes a gente está cercado de pessoas incompetentes. Não estou falando da parte profissional, falo de um modo geral. E eu começo a tentar tampar os buracos dos outros e perco a mim mesmo. Então, a atenção plena quando eu deixo de lado muita coisa do celular, eu me sinto mais leve, mais vibrante, mais vivo, mais energizado, mais tesudo, mais cheio de paixão. Tá? Agora, e você? O que diminui você a energia? Para lembrar de coisas legais, você pode pôr uma fita, uma pulseira, um colar para lembrar, não, eu vou olhar para o que está acontecendo, eu vou perceber o que está acontecendo. Você pode colocar símbolos sagrados, assim que eu fiz aqui para você, símbolos que me lembrem da atenção plena, como o símbolo hippie, como o símbolo do... Isso é lindo ser espiritualista, né? Porque você pode pensar na cruz, no símbolo hippie, do Om. Aqui eu fiz uma casinha com um solzinho, um monte de gatinho, cachorrinho, plantinha. É bacana ter essa função daquilo que me traz para o presente. Se eu olho o símbolo do Om, ele me traz uma coisa muito bonita. Se eu olho para a natureza, há um filósofo, Heves, que diz assim, o homem, ele pergunta, o homem, que espécie doentia? Ele adora um Deus invisível e destrói a natureza visível. Inconsciente do fato que a natureza que ele destrói é o Deus que ele adora. Olha que lindo isso. A natureza que os homens destroem, não você, que é espiritualista, é muito ecológico. Muito ecológico. Mas olha que interessante quando a gente fala aqui, né? A natureza que alguns homens destroem é o Deus que ele adora. Esse final de ano aqui no Guarujá, o que está surgindo de prédios novos, tijolos, concretos, as pessoas até um dia aqui no Guarujá vão comer concreto. Eu tenho a impressão que as construtoras não entenderam muito bem isso ainda. Que não dá mais para destruir nada, absolutamente nada. Então, olha que bonita essa imagem aqui de uma pessoa num processo meditativo, simplesmente olhando uma florzinha. Ok? Então essa é a primeira chave. E se você está se formando comigo, está estudando comigo, procura passar isso para as pessoas em forma de um aconselhamento. Ok? Segunda chave. Coloca uma intenção clara, ou melhor, uma intenção clara, um foco claro, carrega muitos frutos. Quando você foca em alguma coisa, coloca atenção em alguma coisa, isso gera muitos frutos. Então, por exemplo, eu percebi que eu estava colocando muita atenção no meu celular e deixei de dar atenção para o meu gato, ou para minha mãe, ou seja lá para quem for. Então, colocar atenção, desenvolvimento pessoal, família, saúde, no ambiente da casa, colocar atenção nas suas finanças. Colocar a intenção é nós trabalharmos com o nosso futuro. Com o nosso futuro. E essas intenções, por exemplo, eu tenho aqui na minha parede essa imagem que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco, que é uma oração cheia de intenções, Ela diz assim, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco rezando. Então eu já começo com uma intenção, eu quero ser um sujeito de paz, eu não quero ser violento, eu não quero agredir ninguém, eu não quero machucar ninguém. Depois ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha que caminho de vida lindo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então eu disponibilizo agora a minha energia para perdoar. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E tem discórdia em tudo que é canto. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
e onde houver trevas que eu leve a luz. Então é uma intenção, eu quero ser uma pessoa de luz. Eu me preparo muito para dar minhas aulas presenciais na Humane Amor, como diz o guru do Himalaia, Humane Amor. Me preparo muito, porque eu entro em sala de aula, eu tenho que ser luz. Não quer dizer que eu seja luz o tempo todo, mas quando eu entro em sala de aula, e se eu não sou luz nas aulas que eu dou, a minha companheira fala, você não foi amoroso, você não foi gentil. Então, uma intenção de luz. Depois disso, ó mestre, que é a oração, ela é cantada, ela é linda, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso é uma intenção. E é muito triste algumas escolas religiosas que gostam de Cristo não seguir São Francisco. Essa oração de São Francisco, para mim, ela é maior que centenas, milhares ou milhões de templos que veem o cristianismo de maneira baixa, de maneira rasteira, de maneira ignorante. Yoshua, Jesus, era um sábio daqui e um sábio do coração. E quando você coloca um propósito na tua vida, uma força de vontade, essa força de vontade nos move, essa garra nos move. Eu acho que é isso que eu mais ensino nos meus cursos. Nunca desista de nada. O slogan do Brasil é Brasil, o país onde as pessoas não desistem. Esse slogan é extremamente mentiroso. O abandono das escolas no Brasil é um dos maiores do mundo. O abandono das escolas no Brasil é um dos maiores do mundo. Isso é um fato. As pessoas desistem, infelizmente, no nosso amado Brasil, de estudar. Desiste de ter força de vontade, de ter disciplina, de ter essa clareza. Então, eu quero que você pegue depois um caderno e faça uma anotação de um propósito de vida teu. Você pode mudar de vez em quando, mas você escreva uma carta para você, o teu nome, e assine embaixo. E você pode passar isso também se você é um terapeuta. Aqui eu escrevi, eu, Otávio Leal, de Ambrém, comprometo-me em ascender a matriz do universo, praticando a comunhão nesse instante presente com todo o universo. Praticando a comunhão na minha conduta no dia a dia. A comunhão do amor, da serenidade e da paz. Pois eu escrevi, é no instante presente que preparo conscientemente o meu futuro. É nesse instante que eu preparo o meu futuro. Não deixarei obstáculos exteriores, não deixarei a opinião dos outros, conselhos, mídias, ritmos de vida, não deixarei a opinião dos outros me influenciarem, e nem opiniões negativas a respeito de mim, como julgamentos, pensamentos e emoções parasitas. Aí eu pus, eu cocrio a minha vida na calma, na confiança do momento presente, e que o futuro eu posso usar, ou que no futuro eu posso usar todo o meu potencial para fazer da minha vida uma obra de arte. E aí eu assinei aqui o meu nome. Você pode criar um decreto para você que você sempre lê, que é um compromisso com você. E é bacana você ter esse hábito de escrever os compromissos com você, os compromissos da tua vida, tá bom? Essa é a segunda chave. Agora vamos para a terceira chave aqui da nossa história. Eu só vou juntar as mãos e bater uma palma para depois dividir essa aula para passar para os meus amados alunos. Mas é a terceira chave em seguida, tá bom?
Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.